Radio Krishna Centrale apresenta o Srimad Bhagavatam de Krishna Dvaipayan Vyasa. Edições Bhaktivedanta, com verso sânscrito original, tradução e explicação de Sua Divina Graça Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Um programa de Radio Krishna Centrale aos cuidados de Adunandana Das e Reva Tirupeshwari Devi Dasi. Para informações, visitem o sítio radiokrishna.com. Canto 1, capítulo 8, verso 16. Mamangstha hyetad ashcharyang sarvaschariyamaye chute ya idanga mayaya devya shri jat jabat jahantyajaha. Tradução. Ó Brahmanas, não penseis que isto seja especialmente admirável nas atividades da misteriosa e infalível personalidade de Deus. Através de sua própria energia transcendental, ele mantém e aniquila todas as coisas materiais, embora ele mesmo seja não nascido. Significado. As atividades do Senhor são sempre inconcebíveis para o minúsculo cérebro das entidades vivas. Nada é impossível para o Senhor Supremo, mas todas suas ações são admiráveis para nós, e assim ele está sempre além do alcance dos nossos concebíveis limites. O Senhor é a todo-poderosa, todo-perfeita personalidade de Deus. O Senhor é 100% perfeito, ao passo que outros, como Narayana, Brahma, Shiva, os semideuses e todos os demais seres vivos, possuem apenas diferentes percentagens de tal perfeição. Ninguém é igual ou superior a ele. Ele não tem rival. Canto 1, capítulo 8, verso 17. Brahmate jivanir muktairatmajai saha krishnaya prayana bhimukhang krishnam idang maha prathasati. Tradução. Assim, salva da radiação da Brahmasta, Kunti, a casta devota do Senhor, e seus 5 filhos de Draupadi dirigiram-se ao Senhor Krishna quando ele partira para casa. Significado. Kunti é descrita aqui como Sati, ou casta, devido à sua devoção imaculada ao Senhor Shri Krishna. Sua mente se expressará agora nas seguintes orações ao Senhor Krishna. Uma devota casta do Senhor não recorre a outros, ou seja, qualquer outro ser vivo ou semideus, mesmo para livrar-se do perigo. Esta foi sempre a característica de toda a família dos Pandavas. Eles não conheciam nada exceto Krishna, e por isso o Senhor também estava sempre pronto a ajudá-los em todos os aspectos e em todas as circunstâncias. Esta é a natureza transcendental do Senhor. Ele corresponde à dependência do devoto. Não se deve, portanto, buscar a ajuda dos seres vivos imperfeitos ou de semideuses, senão que se deve buscar toda a ajuda do Senhor Krishna, que é competente para salvar seus devotos. Uma devota casta assim também nunca pede ajuda ao Senhor, mas o Senhor, por sua própria vontade, está sempre ansioso por prestá-la. Canto 1, capítulo 8, verso 18.
Kuntyuvacha Namasye Purushang Tavadyam Ishvarang Prakriti Param Alakshyang Sarvabhutanam Antarbhahiravasthitam. Tradução. Shrimati Kunti Devi disse: Ó Krishna, ofereço-vos minhas reverências, porque sois a personalidade original e não sois afetado pelas qualidades do mundo material. Vós existis tanto dentro como fora de tudo, e ainda assim sois invisível para todos. Significado. Shrimati Kunti Devi estava completamente consciente de que Krishna era a original personalidade de Deus, embora ele estivesse representando o papel de seu sobrinho. Esta iluminada senhora não poderia cometer o erro de oferecer reverências a seu sobrinho. Portanto, ela dirigiu-se a ele como Purusha original, além do cosmo material. Embora todas as entidades vivas também sejam transcendentais, elas não são nem originais nem infalíveis. As entidades vivas são capazes de cair sob as garras da natureza material, mas o Senhor jamais é assim. Nos Vedas, portanto, ele é descrito como o chefe entre todas as entidades vivas. Nityo Nityanam, Chetanas Chetananam. E além disso, ele é tratado de Isvari, ou o controlador. As entidades vivas ou semideuses como Chandra e Shurya também são, até um certo ponto, Ishvaras, mas nenhum deles é o Ishvara Supremo, ou o controlador último. Ele é o Parameshvara, ou a superalma. Ele está dentro e fora. Embora estivesse presente diante de Shrimati Kunti, como seu sobrinho, ele também estava dentro dela e de todos os demais. Na Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 15, o Senhor diz: Eu estou situado no coração de todos, e unicamente devido a mim, a pessoa lembra, esquece ou é consciente. Através de todos os Vedas, eu sou o que há de ser conhecido, porque sou o compilador dos Vedas e sou mestre do Vedanta. A rainha Kunti afirma que o Senhor, embora simultaneamente dentro e fora de todos os seres vivos, é ainda invisível. O Senhor é, por assim dizer, um prodígio para o homem comum. A rainha Kunti experimentou pessoalmente que o Senhor Krishna estava presente diante dela, e ainda assim ele entrou dentro do ventre de Uttara para salvar seu embrião do ataque da Brahmastra de Ashvatthama. A própria Kunti estava perplexa sobre se Shri Krishna é onipenetrante ou localizado. De fato, ele é ambas as coisas, mas ele se reserva o direito de não se expor às pessoas que não são almas rendidas. Esta cortina obstruidora é denominada a energia maia do Senhor Supremo, e ela controla a visão limitada da alma rebelde. Isto se explica da seguinte maneira. Canto 1, capítulo 8, verso 19. Maya javanikachanang agnyadhokshajam avyayam nalakshyase murhadrasha nato natyadharo yatha. Tradução. Estando além do alcance da limitada percepção sensorial, vós sois o fator eternamente impecável, coberto pela cortina da energia ilusória. Vós sois invisível para o observador tolo, exatamente como um ator, caracterizado como um personagem, não é reconhecido. Significado.
Na Bhagavad Gita, o Senhor Shri Krishna afirma que as pessoas menos inteligentes tomam-no erroneamente como um homem ordinário como nós, e assim elas zombam dele. O mesmo é confirmado aqui pela rainha Kunti. As pessoas menos inteligentes são aquelas que se rebelam contra a autoridade do Senhor. Tais pessoas são conhecidas como asuras. Os asuras não podem conhecer a autoridade do Senhor. Quando o Senhor em pessoa aparece entre nós, como Rama, Nrsimha, Varaha ou em sua forma original como Krishna, ele executa muitos atos maravilhosos que são humanamente impossíveis. Como encontraremos no 10º canto desta grande literatura, o Senhor Shri Krishna manifestou suas atividades humanamente impossíveis, mesmo desde os dias em que se encontrava no colo de sua mãe. Ele matou a bruxa Putana, embora ela untasse seus seios com veneno de propósito para matar o Senhor. O Senhor sugou-lhe o seio como um bebê natural, e ele também sugou a própria vida dela. De forma semelhante, ele ergueu a colina de Govardhan, assim como um menino arranca um cogumelo, e permaneceu assim continuamente por vários dias, apenas para proteger os residentes de Vrindavan. Essas são algumas das atividades sobre-humanas do Senhor descritas nas literaturas védicas autorizadas, como os Puranas, Itihasas, as histórias, e os Upanishads. Ele dá maravilhosas instruções sob a forma de Bhagavad Gita. Ele mostra extraordinárias capacidades como herói, como chefe de família, como mestre e como renunciante. Ele é aceito como a suprema personalidade de Deus por autoridades como Vyasa, Devala, Asita, Narada, Madhva, Shankara, Ramanuja, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Jiva Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur, Bhaktisiddhanta Sarasvati e todas as outras autoridades no hall. Ele próprio declarou-se assim em muitas passagens das literaturas autênticas. E, todavia, há uma classe de homens com mentalidade demoníaca que são sempre relutantes em aceitar o Senhor como a suprema verdade absoluta. Isso deve-se parcialmente a seu pobre fundo de conhecimento e parcialmente à sua obstinada teimosia, as quais resultam de várias más ações no passado e no presente. Tais pessoas não poderiam reconhecer o Senhor Shri Krishna mesmo quando ele estivesse presente diante delas. Outra dificuldade é que aqueles que dependem mais de seus sentidos imperfeitos não o podem compreender como o Senhor Supremo. Tais pessoas são como o cientista moderno. Elas querem conhecer tudo através do seu conhecimento experimental. Mas não é possível conhecer a pessoa suprema mediante o conhecimento experimental imperfeito. Aqui, ele é descrito como a Dokshaja, ou além do limite do conhecimento experimental. Todos nossos sentidos são imperfeitos. Exigimos verificação de toda e qualquer coisa, mas temos que admitir que só podemos verificar as coisas sob determinadas condições materiais, pois que elas também estão além de nosso controle. O Senhor está além da observação da percepção sensorial. A rainha Kunti aceita essa deficiência da alma condicionada, especialmente da classe feminina, que é menos inteligente. Para os homens menos inteligentes, é preciso haver coisas tais como templos, mesquitas ou igrejas, para que eles possam começar a reconhecer a autoridade do Senhor e ouvir sobre ele das autoridades nesses locais sagrados.
Para os homens menos inteligentes, esse começo da vida espiritual é essencial, e apenas os homens tolos ridicularizam o estabelecimento de tais lugares de adoração, que são necessários para elevar o padrão de atributos espirituais da massa popular. Para as pessoas menos inteligentes, prostrar-se diante da autoridade do Senhor, como geralmente é feito nos templos, mesquitas ou igrejas, é tão benéfico como é para devotos avançados meditar nele mediante o serviço ativo. Canto 1, capítulo 8, verso 20. Tatha Paramahansanam Muninam Amaratmanam Bhakti Yoga Vidhanaratham Kathang Pashye Mahistriya. Tradução. Vós mesmos desceis para propagar a ciência transcendental do serviço devocional aos corações dos transcendentalistas avançados e especuladores mentais, que estão purificados por serem capazes de discriminar entre matéria e espírito. Como então podemos nós, as mulheres, conhecer-vos perfeitamente? Significado. Mesmo os maiores especuladores filosóficos não podem ter acesso à região do Senhor. Disse-nos o Upanishads que a verdade suprema, a absoluta personalidade de Deus, está além do limite do poder de pensamento do maior filósofo. Nem uma vasta erudição, nem o maior dos cérebros pode conhecê-lo. Ele é cognoscível apenas para aquele que obtém sua misericórdia. Outros podem continuar pensando sobre ele por anos a fio, e ainda assim ele será incognoscível. Este mesmo fato é corroborado pela rainha, que está desempenhando o papel de uma mulher inocente. As mulheres, em geral, são incapazes de especular como os filósofos, mas elas são abençoadas pelo Senhor porque acreditam de imediato na superioridade e no poder completo do Senhor, e assim elas oferecem reverência sem reserva. O Senhor é tão bondoso que Ele não favorece especialmente apenas alguém que seja um grande filósofo. Ele conhece a sinceridade de propósito. Apenas por esta razão, as mulheres geralmente reúnem-se em grande número em qualquer espécie de função religiosa. Em todo o país e em toda seita religiosa, parece que as mulheres são mais interessadas que os homens. Esta simplicidade na aceitação do Senhor como autoridade é mais efetiva que a demonstração insincera de fervor religioso. Canto 1, capítulo 8, verso 21. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Tradução. Deixai-me oferecer minhas respeitosas reverências ao Senhor, que se tornou o filho de Vasudeva, o prazer de Devaki, a criança de Nanda e dos outros vaqueiros de Vrindavana, e o vivificador das vacas e dos sentidos. Significado. O Senhor, sendo assim inacessível através de quaisquer recursos materiais, por sua ilimitada misericórdia sem causa, desce à terra como Ele é, para mostrar sua misericórdia especial a seus devotos imaculados e para coibir as rebeliões das pessoas demoníacas.
A rainha Kunti adora especificamente a encarnação ou descida do Senhor Krishna acima de todas as encarnações, porque nesta encarnação particular ele é mais acessível. Na encarnação Rama, ele permaneceu como filho de um rei desde sua infância, mas na encarnação de Krishna, embora fosse filho de um rei, ele imediatamente deixou o refúgio de seu pai e mãe reais, o rei Vasudeva e a rainha Devaki, logo após seu aparecimento, e foi para o colo de Yashoda Mai, para desempenhar o papel de um vaqueirinho comum na bendita Vrajabhumi, que é muito santificada por causa de seus passatempos infantis. Portanto, o Senhor Krishna é mais misericordioso que o Senhor Rama. Ele foi indubitavelmente muito bondoso com Vasudeva, o irmão de Kunti e família. Se ele não houvesse se tornado filho de Vasudeva e Devaki, a rainha Kunti não poderia afirmar ser ele o sobrinho e assim dirigir-se a Krishna com afeição parental. Mas Nanda e Yashoda são mais afortunados porque puderam saborear os passatempos infantis do Senhor, que são mais atrativos de quaisquer outros passatempos. Não há paralelo para seus passatempos infantis como manifestados em Vrajabhumi, que são o protótipo dos seus eternos afazeres no original Krishna Loka, descrito como a Chintamanidam no Brahma Samhita. O Senhor Shri Krishna desce em pessoa em Vrajabhumi com todo o seu séquito e parafernália transcendentais. Shri Chaitanya Mahaprabhu, portanto, confirmou que ninguém é tão afortunado como os residentes de Vrajabhumi, e especialmente as vaqueirinhas, que dedicaram tudo para a satisfação do Senhor. Seus passatempos com Nanda e Yashoda e seus passatempos com os vaqueiros, especialmente com as vaqueirinhas e as vacas, levaram-no a ser conhecido como Govinda. O Senhor Krishna, como Govinda, é mais inclinado aos brahmanas e às vacas, indicando por esse meio que a prosperidade humana depende mais desses dois itens, ou seja, cultura brahmânica e proteção às vacas. O Senhor Krishna não fica absolutamente satisfeito quando faltam essas coisas. Canto 1, capítulo 8, verso 22. Nama Pankajanabhaya, Nama Pankajamalini, Nama Pankajanetraya, Namaste Pankajanghraye. Tradução. Minhas respeitosas referências são para vós, ó Senhor, cujo abdômen é marcado com uma depressão semelhante a uma flor de lótus, que estais sempre decorado com guirlandas de flores de lótus, cujo olhar é tão refrescante como o lótus e cujos pés estão gravados com lótus. Significado. Aqui estão algumas das marcas simbólicas específicas do corpo espiritual da personalidade de Deus, que distinguem seu corpo dos corpos de todos os demais. Elas são todos aspectos especiais do corpo do Senhor. O Senhor pode parecer como um de nós, mas ele é sempre distinguido por seus aspectos corpóreos específicos. Shrimati Kunti afirma ser incapaz de ver o Senhor por ser mulher. Isso porque as mulheres, os Shudras, a classe trabalhadora, e os Dvijabandhus, ou os descendentes desprezíveis das 3 classes superiores, são incapazes de entender, com inteligência, o tema transcendental relativo ao nome espiritual, a fama, atributos, formas, etc.,
da suprema verdade absoluta. Tais pessoas, embora incapazes de entrar nos afazeres espirituais do Senhor, podem vê-lo como a Archa Vigraha, que desce ao mundo material apenas para favorecer as almas caídas, incluindo as mulheres, os Shudras e Dvijabandos acima mencionados. Porque essas almas caídas não podem ver nada além da matéria, o Senhor condescende em entrar em todos e em cada um dos inumeráveis universos como Garbhodakshai Vishnu, que faz crescer um caule de lótus da depressão semelhante a lótus no centro do seu abdômen transcendental, e assim Brahma, o primeiro ser vivo do universo, nasce. Portanto, o Senhor é conhecido como Pankajanabi. O Senhor Pankajanabi aceita a Archa Vigraha, sua forma transcendental, em diferentes elementos, que são uma forma dentro da mente, uma forma feita de madeira, uma forma feita de terra, uma forma feita de metal, uma forma feita de joias, uma forma feita de pintura, uma forma esboçada em areia, etc. Todas essas formas do Senhor são sempre decoradas com guirlandas de flores de lótus, e deve haver uma atmosfera serena no templo de adoração para atrair a inflamada atenção dos não devotos, sempre ocupados em discussões materiais. Os meditadores adoram a forma dentro da mente. Portanto, o Senhor é misericordioso mesmo para com as mulheres, os Shudras e os Dvijabandos, contanto que eles concordem em visitar no templo de adoração as diferentes formas feitas para eles. Tais visitantes do templo não são idólatras, como alegam alguns homens com um pobre fundo de conhecimento. Todos os grandes acharyas estabeleceram semelhantes templos de adoração em todos os lugares, apenas para favorecer os menos inteligentes, e a pessoa não deve ter a pretensão de transcender o estágio de adoração no templo, enquanto de fato está na categoria dos Shudras, das mulheres, ou menos que isso. Deve-se começar a ver a forma do Senhor a partir dos seus pés de lótus, elevando-se gradualmente até as coxas, cintura, peito e rosto. Não se deve tentar olhar para o rosto do Senhor sem se estar acostumado a ver os pés de lótus do Senhor. Shrimati Kunti, porque era tia de Krishna, não começou a ver o Senhor a partir dos seus pés de lótus, porque o Senhor podia se sentir envergonhado, e assim Kunti Devi, apenas para poupar o Senhor de uma situação vexatória, começou a ver o Senhor acima de seus pés de lótus, a partir da cintura do Senhor, elevando-se gradualmente até o rosto, e então descendo até os pés de lótus. Neste contexto, tudo aí está em boa ordem. Canto 1, capítulo 8, verso 23. Yatha Rishikesha Kalena Devaki Kansena Ruddha Tichiram Sucharapita Vimochitahang Chasahat Majavibho Tvaya Ivanat Hina Muhurabhipadganat. Tradução. Ó Rishikesh, Senhor dos sentidos e Senhor dos senhores, vós libertastes vossa mãe, Devaki, que foi por muito tempo aprisionada e afligida pelo invejoso rei Kamsa, e também libertastes a mim e a meus filhos de uma série de constantes perigos.
Significado: Devaki, a mãe de Krishna e irmã do rei Kamsa, foi posta na prisão juntamente com seu esposo Vasudeva, porque o invejoso rei estava temeroso de ser morto pelo 8º filho de Devaki, Krishna. Ele, Kamsa, matou todos os filhos de Devaki que nasceram antes de Krishna. Mas Krishna escapou do perigo do infanticídio porque foi transferido para a casa de Nanda Maharaj, o pai adotivo do Senhor Krishna. Kunti Devi, juntamente com seus filhos, também foi salva de uma série de perigos. Mas Kunti Devi foi muito mais favorecida, porque o Senhor Krishna não salvou outros filhos de Devaki, ao passo que salvou os filhos de Kunti Devi. Isso acontece porque o esposo de Devaki, Vasudeva, era vivo, ao passo que Kunti Devi era viúva e não havia ninguém para ajudá-la, exceto Krishna. A conclusão é que Krishna favorece mais ao devoto que está em maior perigo. Às vezes, ele põe seus devotos puros em grandes perigos, porque nessas condições de desamparo, o devoto torna-se mais apegado ao Senhor. Quanto mais apegado ao Senhor, tanto mais sucedido é o devoto. Canto 1, capítulo 8, verso 24. Vishan Mahagne Purushada Darshanad Asad Sabhaya Vanavasa Krichratah Mridhe Mridhe Neka Maharathasrato Draunyastratas Chasmahare Bhirakshitaha. Tradução: Meu querido Krishna, Vossa onipotência nos protegeu de um bolo envenenado, de um grande fogo, dos canibais, da assembleia viciosa, dos sofrimentos durante nosso exílio na floresta e da batalha onde grandes generais lutaram. E agora, nos saivais da arma de Ashvatthama. Significado: Aqui se apresenta a lista de ocasiões perigosas. Devaki foi certa vez posta em dificuldades pelo seu invejoso irmão. No demais, ela estava bem. Mas Kunti Devi e seus filhos foram postos em dificuldades, uma após a outra, durante anos e anos a fio. Eles foram postos em condições aflitivas por Duryodhana e seu grupo, devido ao reino, e toda e cada um dos filhos de Kunti foram salvos pelo Senhor. Certa vez, misturaram veneno a um bolo oferecido a Bhima. Noutra ocasião, puseram-nos em uma casa feita de goma laca para ser depois incendiada. E uma vez, Draupadi foi arrastada e insultada, tentando se despila até a nudez na assembleia viciosa dos Kurus. O Senhor salvou Draupadi, suprindo-lhe imensurável extensão de roupa, e o grupo de Duryodhana não conseguiu ver sua nudez. Semelhantemente, quando eles estavam exilados na floresta, Bhima teve de lutar com o demônio canibal Hidimba Rakshasa, mas o Senhor o salvou. Mas nem aí tudo acabou. Depois de todas essas tribulações, houve a grande batalha de Kurukshetra, e Arjuna teve de defrontar-se com grandes generais como Drona, Bhishma e Karna, todos eles poderosos lutadores. E por último, mesmo depois de tudo o que se passara, sucedeu o lançamento do Brahmastra pelo filho de Dronacharya, destinado a matar a criança dentro do ventre de Uttara. E assim, o Senhor salvou o único descendente sobrevivente dos Kurus, Maharaj Parikshit.
Canto 1, capítulo 8, verso 25. Vipada santuta shashvat tatra tatra jagadguro bhavato darshanam yatsyad apunar bhavadarshanam. Tradução. Desejo que todas essas calamidades aconteçam repetidamente, para que possamos ver-vos repetidamente, pois ver-vos significa que não veremos mais repetidos nascimentos e mortes. Significado. Geralmente, o aflito, o necessitado, o inteligente e o inquisitivo, que executam algumas atividades piedosas, adoram ou começam a adorar o Senhor. Outros, que estão apenas acumulando malfeitos, não importa qual seja seu status, não podem aproximar-se do Supremo devido a estarem desencaminhados pela energia ilusória. Portanto, para o piedoso, se alguma calamidade acontece, não lhe sobra outra alternativa senão refugiar-se aos pés de lótus do Senhor. Lembrança constante dos pés de lótus do Senhor significa preparar-se para a liberação de nascimentos e mortes. Portanto, muito embora haja assim chamadas calamidades, elas são bem-vindas porque nos dão oportunidade de lembrarmos do Senhor, o que significa liberação. Aquele que se refugia aos pés de lótus do Senhor, que são aceitos como o barco mais adequado para cruzar o oceano de necessidade, pode alcançar a liberação tão facilmente como se salta as covas feitas pelas patas de um bezerro. Tais pessoas destinam-se a residir na morada do Senhor, e elas nada têm a ver com lugares onde há perigos a cada passo. O Senhor afirma na Bhagavad Gita que este mundo material é um lugar perigoso cheio de calamidades. As pessoas menos inteligentes preparam planos para ajustar-se a essas calamidades, sem saber que a própria natureza deste lugar é cheia de calamidades. Elas não têm informação da morada do Senhor, que é plena de bem-aventurança e sem vestígio de calamidade. O dever da pessoa sã, portanto, é não se deixar perturbar perante as calamidades mundanas, que com certeza acontecem em todas as circunstâncias. Sofrendo todas as espécies de inevitáveis infortúnios, deve-se progredir em compreensão espiritual, porque esta é a missão da vida humana. A alma espiritual é transcendental a todas as calamidades materiais. Portanto, as ditas calamidades são chamadas de falsas. Um homem pode ver um tigre engolindo-o no sonho, e ele pode até chorar devido a esta calamidade. Na verdade, porém, não há tigre, nem há sofrimento. Trata-se simplesmente de sonho. Da mesma forma, todas as calamidades da vida são tidas como sonhos. Se alguém tem a fortuna de entrar em contato com o Senhor através do serviço devocional, leva uma grande vantagem. O contato com o Senhor através de uma das 9 formas de executar serviço devocional é sempre um passo adiante no caminho de volta ao Senhor. Canto 1, capítulo 8, verso 26. Janmaishvarya shruta shribhir idhamana madapuman naivarhatyabhi dhatung vai tvama kinchana gocharam.
Tradução. Meu Senhor, ó Onipotente, podeis facilmente ser alcançado, mas apenas por aqueles que estão materialmente esgotados. A pessoa que está no caminho do progresso material, tentando aprimorar-se com parentesco respeitável, grande opulência, educação elevada e beleza corpórea, não pode aproximar-se de vós com sentimento sincero. Significado. Ser materialmente avançado significa nascer em família aristocrática e possuir grande riqueza, educação e atrativa beleza pessoal. Todos os homens materialistas estão loucos por possuir todas essas opulências materiais, e isso é conhecido como progresso da civilização material. Mas o resultado é que, por possuir todos esses bens materiais, a pessoa torna-se artificialmente arrogante, intoxicada por tais posses temporárias. Consequentemente, essas pessoas materialmente arrogantes são incapazes de pronunciar o santo nome do Senhor, dirigindo-se a Ele com sentimento. Ó Govinda, ó Krishna. Nos Shastras se diz que por pronunciar uma vez o santo nome do Senhor, o pecador livra-se de uma quantidade maior de pecado do que a que ele possa cometer. Este é o poder de pronunciar o santo nome do Senhor. Não há o mínimo exagero nessa afirmação. De fato, o santo nome do Senhor tem tal poderosa potência. Mas também há uma qualidade para este cantar. Isso depende da qualidade do sentimento. Um homem desamparado pode pronunciar com sentimento o santo nome do Senhor, ao passo que um homem que pronuncia o mesmo santo nome em meio a grande satisfação material não pode ser tão sincero. Uma pessoa materialmente arrogante pode pronunciar o santo nome do Senhor ocasionalmente, mas ela é incapaz de pronunciar o nome com qualidade. Portanto, os 4 princípios do avanço material, que são alto parentesco, grande riqueza, educação elevada e beleza atrativa, são, por assim dizer, desqualificações para o progresso no caminho do avanço espiritual. A cobertura material da alma espiritual pura é um aspecto externo, assim como a febre é um aspecto externo do corpo sem saúde. O processo geral é diminuir o grau da febre e não agravá-lo com exageros. Às vezes, se vê que as pessoas espiritualmente avançadas tornam-se materialmente pobres. Isso nada tem de desencorajador. Pelo contrário, esse empobrecimento é sinal tão bom como a queda de temperatura para o doente é um bom sinal. O princípio de vida deve ser diminuir o grau de intoxicação material, que nos leva a ser cada vez mais iludidos a respeito da meta da vida. Pessoas grosseiramente iludidas são completamente incapazes de entrar no reino de Deus. Canto 1, capítulo 8, verso 27. Namo Kinchana Vittaya, Nivritta Gunavrittaye, Atma Ramaya Shantaya, Kaivalya Pattaye Namaha. Tradução. Minhas referências são para vós, que sois a propriedade dos materialmente pobres. Nada tendes a ver com as ações e reações dos modos materiais da natureza. Vós sois autossatisfeito e, portanto, sois o mais amável e sois o mestre dos monistas. Significado. Um ser vivo está acabado logo que não haja nada para possuir.
Portanto, o ser vivo não pode ser, no verdadeiro sentido do termo, um renunciante. Um ser vivo renuncia a algo para ganhar algo mais valioso. O estudante sacrifica suas tendências infantis para obter melhor educação. Um servo abandona seu trabalho por um trabalho melhor. De modo semelhante, um devoto não renuncia ao mundo material a troco de nada, mas por algo de valor espiritual tangível. Srila Rupa Goswami, Sanatana Goswami e Sri Raghunatha Das Goswami e outros abandonaram sua pompa e prosperidade mundanas por causa do serviço ao Senhor. Eles eram grandes homens no sentido mundano. Os Goswamis eram ministros a serviço do governo do Bengala, e Sri Raghunatha Das Goswami era filho de um grande zamindar daquela época. Mas eles deixaram tudo para ganhar algo superior àquilo que possuíam anteriormente. Os devotos geralmente não têm prosperidade material, mas eles têm uma tesouraria secreta aos pés de lótus do Senhor. Há uma bela história sobre Srila Sanatana Goswami. Ele tinha uma pedra de toque consigo, e esta pedra foi deixada num monte de lixo. Um homem necessitado a pegou, mas depois ele maravilhou-se de que a pedra preciosa fosse mantida em um lugar tão desprezado. Pediu então a Sanatana Goswami a coisa mais valiosa e recebeu o santo nome do Senhor. Akinchana significa aquele que não tem nada a dar materialmente. Um devoto verdadeiro, ou Mahatma, não tem nada de material a oferecer a alguém, porque ele já deixou todos os bens materiais. Ele pode, contudo, dar o bem supremo, que é a personalidade de Deus, porque o Senhor é a única propriedade de um devoto verdadeiro. A pedra de toque de Sanatana Goswami, que fora atirada no lixo, não era propriedade do Goswami. Caso contrário, não teria sido mantida em tal lugar. Este exemplo específico é dado para os devotos neófitos apenas para convencê-los de que os anseios materiais e o avanço espiritual não se combinam bem. A menos que a pessoa seja capaz de ver tudo como espiritual em relação com o Senhor Supremo, ela deve sempre distinguir entre matéria e espírito. Um mestre espiritual como Srila Sanatana Goswami, embora pessoalmente capaz de ver tudo espiritualmente, estabeleceu este exemplo para nós porque não temos essa visão espiritual. O progresso da visão material ou da civilização material é um grande obstáculo para o avanço espiritual. Este avanço material enreda o ser vivo no cativeiro do corpo material, o qual é seguido de todos os tipos de misérias materiais. Tal avanço material é chamado anarta, ou coisa indesejável. De fato, isso é assim. No atual contexto do progresso material, uma pessoa usa batom ao preço de $0,5 e há muitas outras coisas indesejáveis que são produtos da concepção material de vida. Por desviar a atenção para tantas coisas indesejáveis, a energia humana é desperdiçada sem adquirir a compreensão espiritual, a necessidade primordial da vida humana. A tentativa de alcançar a Lua é outro exemplo de desperdício de energia, porque mesmo que a Lua seja alcançada, os problemas da vida não são resolvidos. Os devotos do Senhor são chamados Akinchanas, porque eles praticamente não têm bens materiais. Tais bens materiais são todos produtos dos 3 modos da natureza material. Eles embotam a energia espiritual
E assim, quanto menos possuamos de tais produtos da natureza material, tanto melhor será a oportunidade de progresso espiritual. A Suprema Personalidade de Deus não tem ligação direta com as atividades materiais. Todos seus atos e feitos, mesmo os que se exibem neste mundo material, são espirituais e não afetados pelos modos da natureza material. Na Bhagavad Gita, o Senhor diz que todos os seus atos, mesmo seu aparecimento e desaparecimento dentro e fora do mundo material, são transcendentais, e aquele que conhece isso perfeitamente não nascerá novamente neste mundo material, mas irá de volta ao Supremo. A doença material deve-se ao anseio pelo assenhoramento da natureza material. Este anseio deve-se a uma interação dos três modos da natureza, e nem o Senhor, nem os devotos têm apego a este falso desfrute. Portanto, o Senhor e os devotos são chamados Nivritta Guna Vritti. O perfeito Nivritta Guna Vritti é o Senhor Supremo, porque ele nunca é atraído pelos modos da natureza material, ao passo que os seres vivos têm essa tendência. Alguns deles caem na armadilha da atração ilusória da natureza material. Porque o Senhor é propriedade dos devotos, e os devotos são propriedade do Senhor reciprocamente, os devotos são certamente transcendentais aos modos da natureza material. Esta é uma conclusão natural. Tais devotos imaculados são distintos dos devotos mistos, que se aproximam do Senhor para a mitigação das misérias e da pobreza, ou por causa da curiosidade e da especulação. Os devotos imaculados e o Senhor são transcendentalmente apegados um ao outro. Para os outros, o Senhor não tem nada a reciprocar e, portanto, ele se chama Atmarama, autossatisfeito. Autossatisfeito como é? Ele é o mestre de todos os monistas que procuram fundir-se na existência do Senhor. Tais monistas mergulham na refulgência pessoal do Senhor, chamada Brahmajyoti, mas os devotos entram nos passatempos transcendentais do Senhor, que nunca devem ser mal entendidos como materiais. Canto 1, capítulo 8, verso 28. Manyetvam kalameshanam anadinidhanam vibhum samang charantang saravatra bhutanang yanmitha karihi. Tradução. Meu Senhor, considero que vossa onipotência é o tempo eterno, o controlador supremo, sem começo nem fim, o onipenetrante. Vós sois igual para com todos ao distribuir vossa misericórdia. As dissensões entre os seres vivos devem-se ao convívio social. Significado. Kuntidevi sabia que Krishna não era nem seu sobrinho, nem um membro familiar comum de sua casa paterna. Ela sabia perfeitamente que Krishna é o Senhor primordial que mora no coração de todos como a super-alma, Paramatma. Outro nome do aspecto Paramatma do Senhor é Kala, ou tempo eterno. O tempo eterno é testemunha de todas as nossas ações, boas e más, e assim as reações resultantes são conferidas por ele. Não adianta nada dizermos que não sabemos o porquê e de que estamos sofrendo.
pode ser que nos esqueçamos a má ação pela qual sofremos no presente momento, mas devemos lembrar que o Paramatma é nosso companheiro constante e, portanto, ele conhece tudo, passado, presente e futuro. E porque o aspecto Paramatma do Senhor Krishna determina todas as ações e reações, ele também é o controlador supremo. Sem sua sanção, nenhuma folha de grama pode mexer-se. Os seres vivos recebem tanta liberdade quanto merecem, e o abuso dessa liberdade é a causa do sofrimento. Os devotos do Senhor não abusam de sua liberdade e, portanto, eles são os bons filhos do Senhor. Outros que abusam da liberdade são postos em misérias, determinadas pelo Kala eterno. O Kala oferece às almas condicionadas tanto felicidade quanto misérias. Tudo é predestinado pelo tempo eterno. Assim como padecemos de misérias que não desejamos, da mesma forma, podemos também desfrutar de felicidade inesperada, pois todas elas são predestinadas pelo Kala. Portanto, ninguém é amigo ou inimigo do Senhor. Todos estão sofrendo ou desfrutando do resultado de seu próprio destino. Este destino é feito pelos seres vivos no decorrer do convívio social. Aqui, todos querem assenhorear-se da natureza material, e assim, todos criam seu próprio destino sob a supervisão do Senhor Supremo. Ele é onipenetrante e, portanto, pode ver as atividades de todos. E porque o Senhor não tem começo nem fim, ele também é conhecido como o Tempo Eterno ou Kala. Vocês acabaram de ouvir o Srimad Bhagavatam, de Krishna Dvaipayan Vyasa, edições Bhaktivedanta, com verso sânscrito original, tradução e explicação de Sua Divina Graça Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Um programa de Radha Krishna Central aos cuidados de Adunandana Das e Reva Tirupeshwari Devi Dasi. Para informações, visitem o sítio radiokrishna.com.